Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um especial do mês. Vamos contar um pouco mais sobre a história de João de Deus, né? Este homem que está atrás de vários crimes aí que aconteceram no decorrer dos últimos anos e é uma pessoa que se tornou muito famosa por ser um grande médium. Então a gente vai justamente especificar quem que é esta pessoa, se ele realizou algum tipo de milagre, se ele é realmente um médium, como muitas pessoas acreditaram no passado, né? Então vamos apresentar aqui um pouquinho mais sobre esta pessoa, beleza? Eu decidi fazer novamente os vídeos comuns, porque novamente o YouTube acabou bloqueando alguns vídeos meus, justamente por causa de direito autoral, né, por mostrar algumas cenas inapropriadas para anunciantes. Eu achei isso uma puta de uma sacanagem, mas infelizmente, né, a gente tenta colocar de uma maneira diferente, diversificada alguns vídeos, mas o YouTube às vezes acaba não monetizando eles. E o nosso trabalho acaba ficando de graça, né? Então vamos começar do início, beleza? Bom, para quem não sabe, o senhor chamado popularmente conhecido como João de Deus, ele se chama João Teixeira de Faria e nasceu em Cachoeira de Goiás no dia 24 de junho de 1942. Ele foi um grande médium atuador aí no estado de Goiás, né? Justamente com as suas curas incríveis, tanto que ele ficou muito famoso no passado justamente por causa disso, né? E muitas pessoas famosas foram até ele em busca de alguns supostos milagres. E por incrível que pareça, ele já realizou algumas excursões também para outros países, divulgando a doutrina espírita e os seus supostos milagres. Dentre alguns países que ele já visitou estão Alemanha, Estados Unidos, Grécia, Suíça, Áustria, Austrália, Nova Zelândia e atualmente o Brasil. E internacionalmente ficou conhecido como John of Good, ou seja, João de Deus. E por incrível que pareça, ele já apareceu em inúmeros programas de grande repercussão nacional, como o programa do Ratinho, até mesmo no Fantástico, e suas incríveis matérias, né, de curanderismo. Um dos grandes feitos dele, né, foi aparecer no programa da Oprah, que é um grande programa de alta audiência nos Estados Unidos. Bom, segundo uma orientação do próprio médium Chico Xavier, que é um cara que nós temos grande admiração, supostas orientações do espírito de Bezerra de Menezes, o médium João de Deus ele acabou fundando no ano de 1976 a casa mais conhecida como Dom Inácio de Loyola, onde ele sempre atendeu inúmeras pessoas, né, em busca de resolução de alguns problemas, de doenças, né, e outras coisas que preocupavam muitas pessoas humildes. E por incrível que pareça, essas supostas consultas que ele realizava, cerca de 80% era de pessoas estrangeiras. Embora nunca houve qualquer tipo de cobrança pelos seus atendimentos, a casa ela vendia um suposto medicamento mais conhecido como Passiflora. E na casa eles recebiam cerca de 10 mil atendimentos, pois ali era uma grande casa com inúmeros médios, né, que faziam os atendimentos às outras pessoas também. Quando as pessoas aqui chegam na casa do Dom Inácio, essas pessoas são orientadas pela gente, são orientadas a pegar uma ficha e vão até o salão aqui. A partir desse momento tem umas palestras e o pessoal começa, logo em seguida, começa a ser chamado às filas. Essa área aqui que nós estamos agora é onde que o pessoal, ao pegar a sopa, eles ficam aqui, tomam a sopa e dá lugar logo em seguida para outras pessoas que aqui estão chegando. E durante esses atendimentos a pessoas mais humildes, eles distribuíam uma sopa também gratuitamente. E por incrível que pareça, essa medicação chamada Passiflora, eles também passavam gratuitamente para algumas pessoas que eles consideravam não ter condições financeiras. Então, teoricamente, muitas das consultas que ele realizou jamais cobrou qualquer coisa. As pessoas que eram consultadas que poderiam ajudá-lo financeiramente. Nós estamos agora em frente à farmácia. As pessoas recebem a receita e vêm até a farmácia. Nós trabalhamos com Passiflora, tá? Ele é a base de maracujá, simplesmente isso, e energizado pelas entidades. Agora nós estamos em frente aqui. Essa sala é uma sala, vamos dizer, muita gente chama de Sala dos Milagres.
São as coisas que as pessoas deixam aqui. Aquela que melhorou, muleta, problema de coluna, enfim, tudo que elas usavam para se locomoverem e não usam mais, eles largam aqui. Agora nós estamos na livraria. A livraria é o suporte da gente também, onde se pega as fichas e onde tem um monte de... Nós trabalhamos com os cristais também, as pessoas que estão aqui levando uma lembrancinha para casa, vão ter livros, fala sobre o seu tronco. Bom, por incrível que pareça, João de Deus ele ainda possuía 2 outras casas de ajuda, que seriam consideradas instituições de caridade. Uma em Abadiânia, mais conhecido como a Casa da Sopa, onde são servidas refeições gratuitas para pessoas humildes, e também outra instituição chamada a Casa do Banho, onde as pessoas poderiam tomar banho e terem as suas roupas lavadas gratuitamente também. Dentre as pessoas que já foram consultadas com o médium João de Deus estão Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente e presidiário, Dilma Rousseff, Bill Clinton, Hugo Chávez, a própria Oprah, o humorista Chico Anísio e até mesmo alguns atores globais. Então, no decorrer dos anos, ele acabou ficando bastante famoso com as suas supostas curas milagrosas, né? Eu vou colocar um vídeo aí de uma matéria antiga apresentando um pouco sobre o trabalho dele. A dor. A maioria das pessoas que vem aqui é pela dor. A esperança. Para cura de algum mal, seja ele físico ou espiritual. Alguma dor? A cura espiritual. Por que essas pessoas fazem isso? Você acredita, então? Quando você chegar no fundo do poço, você se agarra em qualquer coisa. Qualquer pessoa pode receber a cura? Sendo filho de Deus. Bom, de acordo com o próprio João de Deus, a sua mediunidade começou a se aflorar lá pelos seus 8 ou 9 anos de idade, quando ele era praticante do catolicismo. E de acordo com ele, aos seus 17 anos, ele ajudou um médium a realizar a cura de uma outra pessoa. E no decorrer do seu crescimento, ele acabou morando em vários lugares, até se estabelecer na cidade de Abadiânia, em Goiás, onde supostamente ele diz receber bons espíritos que o ajudam a realizar algumas curas em algumas pessoas. João de Deus tem 76 anos, conta que é médium desde criança e na adolescência teria ajudado a curar a primeira pessoa. A Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, onde faz os atendimentos e cirurgias espirituais, recebe até 10.000 pessoas por mês. Bom, e para quem não sabe, ele possui cerca de 11 filhos, e cada um com uma mulher diferente. Outra informação interessante é que ele é um analfabeto funcional, ou seja, ele acabou não terminando a escola primária. Sem falar que ele possui inúmeras propriedades, como garimpo, algumas fazendas e bens que não têm um valor apropriado ainda. Bom, de acordo com algumas informações, essas supostas curas que ele realizava acabou atraindo inúmeras multidões, né? Justamente por causa da grande famosidade do médium Chico Xavier. E ele acabou se considerando também um grande médium aí, e a sua fama acabou se propagando além do Brasil. Isso acabou chegando a tal ponto que a principal fonte de receita da cidade era o médium João de Deus. Então, depois que começaram a surgir essas supostas denúncias aí sobre o médium, o próprio prefeito declarou que não sabe como que a cidade irá seguir sem as receitas relacionadas ao próprio João de Deus. Por incrível que pareça, para vocês terem uma ideia, a casa onde ele atua nessas curas milagrosas tem mais servidores do que a própria prefeitura municipal. Bom, para quem não sabe, o ambiente desta casa Dom Inácio de Loyola, ela possui inúmeras imagens católicas. Eu vou colocar algumas fotos aí que foram tiradas
desses ambientes para que vocês possam conhecer um pouco mais. E segundo informações, constam que ele já foram atendidas mais de 8 milhões de pessoas. Justamente pessoas que foram em busca de algum tipo de tratamento espiritual, ou até mesmo de alguma cura de alguma doença, ou até mesmo comunicação com algum familiar. Bom, e de acordo com isso, ele acabou realizando alguns tratamentos espirituais fora do Brasil também. Justamente a sua fama acabou tomando um grande impulso por causa das matérias que foram publicadas na Globo e em outros canais de televisão. Uma curiosidade bem interessante é que no ano de 2007, a revista Época acabou identificando um pequeno artigo que é colocado justamente na sala do médium João de Deus, que seria cópia de um artigo científico que era usado justamente para explicar através de um respaldo científico as suas supostas atividades paranormais. Mesmo assim, surgiram inúmeras adequações científicas para tentar explicar esse fenômeno, né? Já no ano de 2012, ele próprio acabou identificando que já realizou o tratamento de cerca de 9 milhões de pessoas. Bom, já no ano de 2015, ele mesmo não quis se autocurar e acabou sendo internado em um hospital. Apesar dele defender a veracidade das suas curas, ele mesmo não quis passar por um tratamento espiritual realizado pelos seus assistentes. E ele acabou passando por uma longa e bem complexa cirurgia no aparelho digestivo. E ele acabou ficando internado no hospital sírio-libanês. Chegou a ficar internado por cerca de 3 semanas. Então, se ele realmente era um médium, né? Porque ele mesmo acabou não realizando sua própria cura. Para quem não sabe, uma bilionária chamada Susan Casey, que é uma das mais famosas autoras do best-seller A Onda, ela acabou falando no talk show da Oprah Winfrey e acabou ficando muito famoso, né, o médium João de Deus. Justamente pelo fato que ela foi até a Abadiânia, em Goiás. Ela falou no talk show da Oprah Winfrey que acabou investigando algumas ações do médium e fez com que a própria Oprah fosse até a Abadiânia, em Goiás, né, para conhecer ele. João de Deus é um médium muito conhecido no Brasil e no mundo e há mais de 40 anos mantém uma casa espírita em Abadiânia, Goiás. O local é frequentado por políticos e celebridades. Em 2012, a apresentadora americana Oprah Winfrey esteve em Abadiânia e entrevistou o médium. E acabou fazendo uma entrevista no dia 29 de março de 2012. E a Oprah acabou realizando uma entrevista com uma pessoa que havia sido curada de leucemia por João de Deus, o psicoterapeuta Wayne Dyer. Por incrível que pareça, no local, a Oprah, ela acabou verificando como que era o atendimento ali e ela testemunhou alguns supostos milagres realizados pelo médium João de Deus. E ela acabou conhecendo a mais famosa sala da entidade. Conheceu também a casa da sopa e a casa do banho. E de acordo com a Oprah, ela disse que sentiu algo diferente estando naquele lugar.
E a partir do momento que surgiram essas denúncias de abusos sexuais, ela acabou excluindo toda a sua reportagem dos seus meios de comunicação, justamente para não ter qualquer ligação com ele. Bom, a partir daí começaram a surgir inúmeras denúncias da prática ilegal da medicina. Ele foi denunciado pelo crime de curandeirismo e foi denunciado como a prática ilegal da própria medicina. Pois, segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina, muitas pessoas que iam até João de Deus, elas eram curadas através de meios psicológicos. Você já viu falar do efeito placebo? Onde a pessoa acredita que vai ser curada e a pessoa simplesmente dá uma pílula dizendo que aquilo é um remédio. Isso é teoricamente um efeito psicológico e tem dados comprobatórios que a pessoa acaba acreditando na sua cura e ela é realmente curada. Então isso é um fator científico bem interessante. Entre outras denúncias que foram realizadas ao próprio João de Deus estão: ele foi acusado de atentado violento ao pudor, contrabando de minério e até mesmo homicídio. Nessa época, nenhum dos casos ele foi condenado. Por incrível que pareça, no ano de 1980 ele já havia sido denunciado por uma adolescente de 16 anos e este processo foi incrivelmente arquivado por falta de provas. E segundo o advogado do João de Deus, era simplesmente uma parte de extorsão da família para conseguir dinheiro do João de Deus. Bom, para quem não sabe, né? Esses casos de abusos sexuais acabaram sendo denunciados através de uma reportagem realizada no Fantástico, que passou para o Brasil inteiro no mês de dezembro. E isso acabou fazendo com que o médium fosse realmente escorraçado. E justamente inúmeras vítimas que foram abusadas por ele vieram a público denunciá-lo. Por incrível que pareça, mais de 300 pessoas realizaram essas denúncias contra o médium. E de acordo com essas pessoas que foram à polícia denunciá-lo, todos os depoimentos eram teoricamente similares, pois durante os atendimentos espirituais coletivos, o suposto curandeiro e médium dizia que os espíritos deveriam procurá-lo posteriormente na sua sala de cura, pois elas tinham sido escolhidas para receber a cura na sua salinha dos milagres. E segundo essas mulheres que realizaram as denúncias, era nesta salinha que acabavam ocorrendo os supostos abusos. E elas eram violadas sexualmente. Aproveita das pessoas que estão fragilizadas, que estão doentes, que estão no fundo do poço. Ele é o médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. Ele falou assim: fica de costas, feche os olhos e não abra em hipótese alguma. Porque se você abrir seus olhos, você vai ficar cego, porque a luz é muito forte. Ele pegava nos meus seios, sempre de costa para ele. Ele beijava no meu pescoço e encostava o pênis dele na minha mão. Ao saber dessas denúncias, a Federação Espírita Brasileira ela deixou um ponto bem claro, que qualquer tipo de consulta jamais deve ocorrer de maneira a sós. Normalmente sempre tem uma equipe de médiums ou auxiliares que podem ajudar a pessoa a fazer esse tipo de cura, né? Através de oração, através de um passe. Bom, e de acordo com essas denúncias que foram realizadas, o número de pessoas só aumentou, principalmente e a grande maioria de mulheres. E isso fez com que o Ministério Público realizasse uma denúncia contra ele, né, de abuso sexual, e ele acabou considerado foragido, né? E desde alguns dias ele acabou se apresentando à polícia. A partir daí foram colhidos alguns depoimentos dele, né? Justamente para tentar se explicar com relação a esses casos. E um fato bem grave acabou acontecendo. Uma das suas vítimas que ele abusou acabou cometendo suicídio no dia 12 de dezembro de 2018. Então, assim que João de Deus foi preso, né, ele acabou se declarando inocente dessas acusações, e isso fez com que juntasse uma força-tarefa para analisar todos os seus imóveis, né, toda a sua estrutura ao qual ele trabalhava. Outra denúncia muito grave acabou surgindo, onde a sua própria filha diz que foi abusada por ele. Uma senhora conhecida como Dalva Teixeira, e disse que acabou sendo abusada quando era criança. Então, a partir do dia 14 de dezembro que foi decretada a sua prisão preventiva.
justamente pela acusação de abuso sexual a centenas de mulheres. A partir daí, essas buscas que foram realizadas à casa Dom Inácio de Loyola, sua própria casa, suas fazendas, foram identificados inúmeros crimes ao qual foram imputados a ele. Foram encontrados moedas de vários países, armas totalmente irregulares, né? Algumas propriedades que faltavam algum tipo de documentação. Então ele acabou sendo justamente denunciado a outros crimes também, por isso que foi realizada a sua prisão. Bom, a partir daí que essas denúncias vieram à tona, os seus próprios advogados tentaram entrar com um pedido de habeas corpus, justamente para que ele pudesse responder em liberdade. E apesar dele ser um senhor de idade, existem algumas leis aí que acabam justamente fazendo com que ele possa responder, né? Mas como se trata de algum tipo de crime sexual, eu acredito que ele consequentemente vai permanecer preso até que ele possa ser julgado, né? Inclusive existem inúmeras pessoas que acabaram tomando atitudes extremas e destruíram alguns imóveis dele, justamente, né, por causa dessas acusações de violência sexual. A repórter Kyria Moyer conversou por telefone agora há pouco com um advogado que representa João de Deus. Muito enfaticamente, ele nega, ele recebe com indignação a existência dessas declarações, mas o que eu quero esclarecer, que me parece importante que se esclareça ao grande público, é que ele tem um trabalho de mais de 40 anos naquela comunidade, atendendo a todos os brasileiros, atendendo a gente de fora do país, sem nunca receber esse tipo de acusação. Se eventualmente atendeu alguma pessoa, alguma autoridade sozinho, esse é um episódio localizado. Mas pessoas, mulheres e crianças em geral, eram atendidas coletivamente diante de um grande número de pessoas. O que o médium João de Deus pretende fazer agora em relação a essas denúncias? Amanhã mesmo nós vamos nos dirigir às autoridades judiciárias da cidade de Abadiana para dizer que ele está à disposição da polícia, do juiz, do Ministério Público para ser ouvido em qualquer momento. Achamos que tudo isso deve ser objeto de uma investigação marcada pela seriedade e nós esperamos que isso aconteça para que a verdade venha à tona. Bom, referente às coisas que ele fez em benefício do povo, elas não são questionadas, né? Justamente porque ele não cobrava pelos seus atendimentos. Agora, com relação à sua mediunidade, isso é difícil você pôr em prova, né? Porque justamente Chico Xavier também não tinha todo o conhecimento necessário para exercer a sua função, né? Beneficiou muitas pessoas, ajudou muitas pessoas, justamente porque nunca cobrou nada, né? E a maioria dos livros que ele psicografou, as receitas eram destinadas a entidades de caridade. Agora, referente ao médium, o João de Deus, ele também foi considerado médium justamente porque ele ajudou muitas pessoas, né? Tanto que existem alguns que ainda defendem ele como um grande médium e outras pessoas que o acusam justamente por causa desses crimes que ele acabou realizando, né? Particularmente eu respeito totalmente a doutrina espírita, né? Não podemos justamente vincular as ações que uma pessoa fez ao espiritismo, isso é algo completamente diferente. Como foram feitas mais de 300 denúncias contra ele, eu acredito que ele realmente é um psicopata sexual e realmente deve estar preso e cumprindo uma pena por ter feito isso, né? Em contrapartida, como ele deve ter ajudado muitas pessoas e seus auxiliares vão continuar com o seu trabalho, né? Mas infelizmente, se ele realizou este crime, que pague o rigor da lei, que pague bem caro por isso, pois qualquer tipo de violência relacionada às mulheres tem que ser justamente condenado por causa disso, né? Qualquer tipo de abuso, ele escapa do campo da religião, tem que ir para o campo da justiça. Nem todo mundo que é médium espírita. Médium espírita é regido por comportamentos morais e éticos muito firmes. Agora, referente a essas supostas consultas que ele fazia individualmente com algumas pessoas, eu acredito que isso é realmente uma grande farsa. Porque se você realmente realiza qualquer tipo de milagre, você não vai querer que outras pessoas vejam, né, que você está ajudando essa pessoa. Por que você fazer justamente numa salinha, num canto específico, selecionando as pessoas que você quer atender, né, e principalmente mulheres, né? Então isso é realmente algo que deve ser muito bem denunciado, né? É algo que qualquer pessoa aí, ao ver esse tipo de coisa, tem que denunciar realmente. O mais estranho é que aconteceu o seguinte: essas coisas que ocorreram, esses supostos abusos, por que não foram denunciadas no período adequado que ocorreram, né? Justamente quando
algumas denúncias surgiram, todas simplesmente apareceram também para dar maior sustentação a essas acusações, né? Bom, isso fica a cargo de algumas pessoas que pretendem, né, fazer com que ele pague pelos seus crimes. Bom, particularmente eu acredito sempre no espiritismo, acredito que existem pessoas médiums. O próprio João de Deus, é difícil da gente saber se ele realmente realizou algum tipo de milagre sem uma prova científica, algum tipo de testemunha, né? Claro que existem algumas explicações científicas pelos fatos que ele concretizou, né? Mas eu acredito que o trabalho vai continuar, apesar de que ele vai ser muito bem investigado, não é mesmo? Bom, gente, eu acho que é isso, né? Eu tentei trazer aqui as informações todas relacionadas a toda a história do médium João de Deus. Se você tem alguma sugestão aí de tema que gostaria que eu fizesse aqui no canal, coloque nos comentários, né? E quem sabe a gente não faça um próximo vídeo. Clique no gostei, clique no sininho para receber as notificações, porque o YouTube tá sacaneando a gente. Eu tô cansado de fazer vídeo aqui no canal e ele ser bloqueado justamente por causa de direitos autorais, por causa de redução de anúncios. Então a gente não pode colocar qualquer tipo de imagem ou algum trecho de vídeo que o YouTube bloqueie. Então muitos vídeos que eu posto aqui no canal às vezes não tem uma monetização porque tem conteúdo de terceiros. Não importa se você muda a música, se você reduz o vídeo, sempre vai acabar sendo bloqueado. E muitos vídeos acabam ficando justamente sem monetização, a gente trabalha de graça e fica complicado, né? Então é isso, galera. Nos próximos vídeos eu vou tentar também fazer uma diversificação de alguns temas, fazer um pouco de vídeos diferentes, para ver se a gente consegue desenvolver os temas de uma maneira muito mais fácil, né? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Obrigado, valeu!